Uma felicidade poder aproveitar a tua vinda à cidade para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática que é muito, muito interessante, muito importante para a gente, sobre questões deliberativas e participativas. O título, né, da sua apresentação é do Gerencialismo à Administração Pública Deliberativa, a experiência do IMAP e as mudanças na atuação da PMC. Aqui na Codeplan, nós temos como uma agenda importante utilizar os recursos de que dispomos, principalmente o nosso serviço de telefonia, que é a central de atendimento ao cidadão, como um instrumento de consulta e de coleta de dados de percepção sobre serviços e sobre políticas públicas. É algo que a gente pretende implementar. Estamos no processo de construção de cadastros para a gente fazer a amostragem e aí poder fazer um processo de consulta com alguma base científica mais sólida para entender as percepções e as posições, não é, do cidadão acerca de políticas, acerca do conteúdo substantivo de políticas públicas. Então, a gente quer caminhar cada vez mais nessa direção e eu tenho certeza que o uso dessa ferramenta de forma inovadora, eu acho que contribui ou dialoga, não é, com as suas preocupações participativas e sobre deliberação pública. Então, é um prazer tê-la aqui. Obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda, eu sei que concorrida, e eu vou passar a palavra para o Bruno Cruz, que é nosso diretor da DIEPS. Eu acho que vocês se conhecem, né? Eu tenho essa impressão, para o Bruno te apresentar. Tá? E depois a gente passa a palavra. Aí você tem o tempo que você quiser e a ideia é que a gente faça disso uma conversa, não é um diálogo. Então, se apresenta e depois a gente pode entrar numa rodada de perguntas e respostas, como sugestões. Ok, obrigado. Bruno. Bom, obrigado, Lúcio. Obrigado, Liana. Ela tem uma agenda muito concorrida e pôde estar aqui hoje. A gente se conhece do IPEA. A Liana foi diretora de políticas regionais, urbanas e ambientais. O Jatobá estava lá com a gente, o Carlos Wagner. Ela me convidou, eu era diretora adjunto, foi um momento muito feliz, assim, a gente teve um trabalho muito fecundo, foi realmente uma boa experiência. A Liana é professora do Paraná, da Universidade do Paraná, do Departamento de Economia, está cedida ao Direito agora, e ela agora ela está com uma experiência que eu acho que é muito interessante para a gente conhecer no Instituto Municipal de Administração Pública em Curitiba. Então, acho que essa é a experiência que você vai falar um pouco para a gente, né, Eliane? Então, bom, passar a palavra para você e aí a gente conversa e faz perguntas depois. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu inicio agradecendo muitíssimo o convite. É uma oportunidade sempre muito boa de conversar, de trocar experiências, e eu confesso que nós, em Curitiba, estamos precisando muito ouvir sobre o que estamos fazendo. É um enorme desafio, porque todos nós sabemos que a administração pública brasileira tem sérias limitações hoje, nós temos muitas dificuldades, inclusive de inocular nos novos entrantes o compromisso com o interesse público, que é a razão de ser de todos nós, né? Eu quero fazer um comentário que a coisa mais certa que eu fiz no IPE foi convidar o Bruno para ser o diretor adjunto. Nós fizemos uma parceria assim, inabalável com a ajuda do Carlos Wagner, do Jatobá, e foi um período assim, muito profícuo. Eu sou muito grata à vida por essa experiência e muito grata a ele, porque o Bruno tem uma capacidade de transitar entre os diferentes grupos de uma forma assim, muito segura, muito tranquila, e isso é uma qualidade rara, eu diria. É uma qualidade rara. Viu, Bruno? Muito obrigada. E é uma mineirista, mas ele não é mineiro no sentido que a gente costuma brincar pejorativamente, não. Isso eu posso ligar na ti. Olha só, eu preparei uma exposição longa e vocês fiquem bem à vontade se eu tiver me cedido, porque a gente quer mostrar, quer ouvir, quer discutir, e a gente preparou uma exposição longa, mas eu posso saltar alguns slides e ficar tudo mais fácil, tá certo?
eu quero deixar bem claro de que ponto de vista eu vou falar. Porque, na realidade, falar de uma experiência inicial, como a gente está tendo lá em Curitiba, da prática da administração pública deliberativa, é claro que é um risco. Mas é importante que a gente dialogue, que a gente possa trocar e expor mesmo o que está sendo feito, a avaliação de diferentes grupos. Então, eu falo de um ponto de vista bem específico, de alguém que está no Instituto Municipal de Administração Pública, que é um órgão transversal à prefeitura, ele atua com todas as secretarias, com todas as entidades, as sociedades anônimas, que são 4. Então, é um órgão que tem uma visão, eu diria, um pouco privilegiada da prefeitura. Além disso, ele cedia uma escola de governo. Uma escola de governo que, quando Gustavo assumiu em janeiro de 2013, era responsável apenas pela formação e capacitação dos servidores municipais de Curitiba. De janeiro de 2013 para cá, ela transformou-se numa escola metropolitana que trabalha os 29 municípios. Nós já estamos em 26. Então, a gente tem um olhar também da escola. Então, a gente, na realidade, faz uma avaliação também do ponto de vista da formação e da capacitação dos servidores. É a última? Mas eu estou olhando para o lugar errado, será? Eu tenho que apontar para cá, né? Pode apontar para frente. Posso apontar para... Vixe, com força. Já ia pedir ajuda se fosse problema de força. Olha só, a gente sempre tem que dizer qual é a missão da instituição. No caso, o IMAP, essa missão foi construída coletivamente. Foi a primeira experiência na qual todos os servidores do IMAP, todos mesmo, desde a Copa, todos os servidores participaram e construíram coletivamente não só a missão, valores, objetivos e um plano de ação que hoje é desenvolvido por 9 grupos ligados ao que foi discutido no planejamento estratégico. Então, ele tem como missão desenvolver, disseminar e implementar instrumentos e metodologia de aperfeiçoamento contínuo da administração pública, contribuindo para a transformação da sociedade. Eu acabei de saber, por WhatsApp, que Curitiba ganhou o prêmio de governança, o primeiro prêmio de governança do Brasil. Eu até tenho que saber por quê. Estou curiosíssima para saber se tem alguma parte se a gente tem culpa, um pouquinho de culpa nessa história, né? Curitiba é uma cidade que abriga hoje uma população de mais de 1.800.000 habitantes. A escala dela cresceu muito nos últimos tempos. Ela tem quase 35 mil servidores, né? O grande peso é na educação, são 12 mil professores, 6 mil educadores. O segundo grande grupo é o da saúde, que são quase 7 mil. Depois você tem Guarda Municipal com 1,5 milhão, e a FAS, que é a Fundação de Ação Social, que tem 1.700 servidores. Nós temos 22 órgãos da administração direta, 11 da indireta, 2 organizações sociais. Uma delas é a responsável pelo toda a parte de tecnologia da informação, que foi terceirizada em 1998. Isso tem causado sérios problemas à administração em Curitiba, porque toda a base de dados da prefeitura não é governada por ela, é por esse órgão. Recentemente, tivemos que entrar na justiça para conseguir os dados que precisávamos, porque eles alegavam que a prefeitura tinha que assinar um acordo de que não divulgaria os próprios dados dela. Então, isso é um exemplo bem claro das escolhas que os governos vão fazendo e dos modelos de Estado que são subjacentes a essa escolha, né? Na hora que você entrega para um terceiro uma área tão estratégica, você fica realmente limitado na ação. Eu acabei de vir da ENAP saber que a ENAP internalizou na própria escola toda a parte de educação à distância. Nem a parceria com o SERPRO eles aceitaram mais. Tem total governabilidade sobre a parte de tecnologia de informação do EAD. E aqui a gente tem a evolução dos equipamentos públicos, que hoje são 2.436, quer dizer, para dar um pouco a dimensão do tamanho da ação da prefeitura, né?
Nós temos 9 administrações regionais, agora está sendo inaugurada a 10ª, que é a que fica no sul da cidade, que é o Tatuquara, que é uma divisão lá do Bairro Novo. Então, a gente tem uma ação descentralizada, tá certo? E aí eu vou começar a falar daquilo que nos interessa mais de perto, do ponto de vista do objetivo da nossa conversa. Quando essa prefeitura, essa gestão assumiu em janeiro de 2013, a Prefeitura de Curitiba tinha 24 anos, que tinha vivido sob a orientação de um mesmo grupo político. Isso é um impacto muito grande, é um choque muito grande, porque, de repente, após 24 anos de sucessivos governos alinhados, de repente vem um governo novo, gera um certo impacto entre os servidores, porque, surpreendentemente, os servidores olham para a gestão que está aí e pensam, mas daqui a 4 anos vai mudar, né? E tem um certo descompromisso no ar, uma certa descrença no ar, que isso também fez parte da avaliação que a gente precisou desenvolver para mudar o modelo de administração instalado lá. Tá certo? Então, quando a gente chegou, o que foi que a gente avaliou? O modelo instalado era um modelo de administração gerencial assentado claramente na base da reforma do Estado do Brescia Pereira. A inspiração, como vocês sabem, é o modelo inglês, e aqui no Brasil era o choque de gestão de Minas Gerais. Havia uma correlação muito grande entre o modelo de Curitiba e o modelo de Minas. E um modelo de gestão pública voltada para resultados. Por exemplo, esse prêmio, que é muito importante, que a gente acha bom que tenha tido, mas que eu não sei por que se teve, e eu estou envolvida no processo, dá ideia do que é o modelo instalado, tá certo? É muito atendendo a demandas externas, metas, prêmios, etc. O contrato de gestão assinado anualmente com secretários municipais e responsáveis por autarquias, fundações e organizações sociais. Desde a campanha se sabia que cairia o contrato de gestão. Hoje ele só existe para as OS. Nenhuma secretaria, nenhuma entidade da administração direta tem contrato de gestão com o prefeito. O executivo assina apenas nas OS, né? Tinha toda uma tipologia que associava muito a ação do poder público municipal a uma firma. A linguagem era de que a palavra servidor municipal não existia. Existia a palavra colaborador, que é a palavra, em geral, nominada a empregados de firmas, né? Então, o modelo era muito parecido com a gestão, de fato, de uma firma. Não existia a figura do servidor público municipal e o cidadão era visto como um cliente. Os servidores muito desmotivados, calados, e ainda com um temor muito grande de assumir responsabilidades. E uma coisa que foi identificada também, assim, bem complicada de explicar, é que, como a prefeitura tem um sistema de funções gratificadas, existia um conjunto de servidores que, na realidade, tocavam a prefeitura, em torno de 100 servidores, que, quando a prefeitura, aquela gestão, foi substituída, eles migraram em grande parte para o Estado, que é governado pelo mesmo partido anterior que governava a prefeitura, e, na realidade, era esse grupo que tocava muito a gestão. E isso também passou uma certa noção para os servidores de que aquele grupo que chegou era incompetente, porque, afinal de contas, a prefeitura era tocada por um grupo que desapareceu, na sua grande maioria. Tá certo? Essa questão da centralidade das metas quantitativas que a gente identificava, porque o IMAP ele produzia os indicadores, produzia as pesquisas, tá certo? Então, a gente teve que se debruçar sobre aquilo que era feito lá dentro. Então, por exemplo, tanto as boas práticas como a pesquisa de clima estava associada a um indicador, Índice de Desenvolvimento da Gestão Pública, que era, na realidade, um incentivador para as boas práticas. Ele tinha um limite, uma data para ser entregue, e ali se fazia um estímulo para que os servidores, na realidade, apresentassem uma prática para ser registrada, que, na realidade, finalmente, não poderia ser vista como uma boa prática. Dando um exemplo bem concreto, no ano de 2011, você tinha 6 práticas sugeridas como boas práticas, com a utilização do papel no verso daquilo que tinha sido impresso para fazer caderninho.
Então, havia uma confusão entre o que era, de fato, uma boa prática e o indicador que precisava ser, digamos, alimentado por bons resultados. A pesquisa de clima, da mesma forma, ela era muito voltada para o órgão, e, por conseguinte, um órgão A não precisava saber o que era o plano de governo como um todo, nem como ele se integrava na gestão como um todo. Era toda voltada para o desempenho do próprio órgão. Isso está sendo modificado, o modelo de pesquisa foi alterado, mas ainda não foi implementado. Os indicadores gerados a partir de amostras subrepresentativas, eu diria, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Gestão Pública, ele era construído a partir da opinião de 100 gestores que tinham uma senha e davam a opinião. E esse índice de gestão ele tinha um desempenho ascendente durante o período em que ele foi feito. Uma hierarquia muito forte, uma associação entre capacitação, competência, promoção e ganho salarial. Eu vou explicar isso melhor mais para frente. Avaliação de desempenho falseada pela performance, supostamente muito semelhante entre os servidores. Por exemplo, na avaliação que era feita, todo mundo tem que tirar uma determinada nota, porque, senão, tem um prejuízo salarial e aquele resultado não funciona como um elemento, né, uma pista para a própria gestão, para a melhoria da gestão. A fundamentação ideológica nós conhecemos, vou passar bem rápido sobre isso, a ideia do Estado mínimo, a incapacidade do Estado a atender às demandas da população, a emergência do terceiro setor, ONGs, OS, no caso específico de Curitiba, o Instituto Curitiba de Informática é o exemplo assim, mais dramático dessa escolha feita pelos governos. Então, eu vou começar a problematizar tudo isso a partir da ótica da escola. E por que a escola é importante? Porque a escola ela era o meio pelo qual você associava a ideia de competência, a ideia de progressão funcional, né? E, por conseguinte, os ganhos salariais. A escola fazia esse grande elo. Por quê? Porque ela tinha um contrato com empresas privadas que faziam cursos de educação à distância, sem que os técnicos da instituição participassem, era terceirizado. Isso assumia a cifra de 40% do orçamento da instituição. Nós rompemos todos os contratos, não rompemos no seguinte, deixamos finalizar, não renovamos nenhum, e passamos a fazer o EAD em parcerias públicas, Ministério das Cidades, ESAF, CGU, ENAP, Caixa Econômica, e agora estamos na fase de internalizar a capacidade de produzir conteúdos e vamos gerar o primeiro curso com conteúdo próprio do IMAP a partir de 2016. Então, a primeira problematização que eu vou fazer é a partir da escola. Eu acho que tem uma questão muito importante que é difícil de discutir, que é a questão da competência, que ela está presente em toda a estrutura pública, como está presente também na estrutura privada, e é difícil saber exatamente do que se trata. Se você pegar, por exemplo, todos os estudos que foram feitos na década de 1990 sobre a indústria automobilística, o eixo da avaliação era a competência. No caso da administração pública, o que foi que a gente percebeu? É que a discussão da competência ela era uma discussão individualizada. O servidor A, B, C é competente. Entretanto, no serviço público, é muito difícil que alguém seja competente per si, porque se faz trabalhos coletivos, né? Então, na realidade, a ideia de competência ela funcionava como um elemento de divisão social de trabalho entre os servidores, entre os competentes e os incompetentes. Isso é alguma coisa facilmente comprovável em toda a estrutura da prefeitura. E aí você tem uma divisão dentro da instituição baseada numa desigualdade. E isso aparecia como o servidor tido como incompetente, ele não fala. Ele não pode falar, ele não tem como contribuir. E é exatamente aí que a gente entra com uma discordância muito forte, na ideia de que, na realidade, você tem competências coletivas e é a interação entre os servidores que podem promover inovações que a gente chama substantivas na ação do serviço público. Então, os efeitos na PMC eles são muito fortes disso tudo. É uma cultura muito difícil de você ultrapassar. É um processo de mudança cultural e comportamental, de você olhar para o colega e imaginar que ele possa ter alguma ideia ou que ele possa contribuir com alguma discussão dentro da instituição.
Do ponto de vista da escola, você gerava um comportamento que a gente podia chamar de círculo vicioso, porque você tem as competências individuais, a avaliação é feita individualmente, que gerava as progressões horizontais e verticais, centrada em concorrência e competição entre os servidores. Por quê? Porque as vagas para promoção elas não são ilimitadas, elas são limitadas. Então, você tem que correr e fazer cursos pela EAD, mesmo que não tenham conteúdo que possam ter qualquer efeito positivo sobre o seu trabalho, mas aquela certificação te garante a progressão. Como as vagas são limitadas, você identifica, por exemplo, que até a pontuação da progressão vertical, ela privilegia as atividades que se fazem no centro da estrutura da prefeitura e não nas administrações regionais. Então, quem está atendendo o cidadão lá na ponta é prejudicado. Tá certo? Então, esse clima de concorrência e competição entre os servidores é o contrário do que nós precisamos na administração pública. Então, a escola funcionava como um elo de ligação entre o sistema de progressão funcional e esse modelo de concorrência e competição. A formação era entendida como treinamento. Nas pesquisas que a gente fez, a gente conseguiu identificar que o servidor se inscrevia no curso EAD e quem fazia era o filho dele ou o estagiário dele. E você não tinha elementos de comprovação disso, de acompanhamento. Essa formação gerencial também associada ao modelo de competências individuais, reduzida a participação dos princípios da escola nos conteúdos apresentados, porque era tudo terceirizado. Forte participação de cursos do sistema EAD sem maior comando sobre conteúdos e participação efetiva do servidor. E a meta era uma meta de 4 cursos por servidor ano, sem interessar qual o conteúdo e qual a aplicabilidade. A gente vai ver mais para frente que a gente construiu um índice de aplicabilidade junto com o Esteves, o Luiz Esteves construiu junto conosco um índice de aplicabilidade que hoje está sendo testado. Vamos apresentar no CLAD lá em novembro. Então, do ponto de vista da escola, né, superar os ditames impostos pelo modelo gerencial, superar a visão de treinamento, incorporar uma visão sistêmica da prefeitura e dos seus servidores, né? Isso aconteceu, inclusive, na pesquisa de clima. Hoje, a questão da ação estratégica avalia o órgão no conjunto do plano de governo, no conjunto da ação da prefeitura. Planejar para quem, como avaliar a aplicabilidade. E aí a gente conseguiu avançar nessa direção, construímos esse índice de aplicabilidade, que já está sendo testado nos cursos da escola, e recuperar a capacidade de produzir conteúdos próprios, porque nós não tínhamos essa capacidade, ela estava lá terceirizada, né? Incorporar uma concepção de administração pública compatível com os desafios colocados pelo nosso momento histórico, construir coletivamente um projeto próprio de atuação. O que é que significa isso? Significa, sim, que nós vivemos um momento no qual há uma profunda desconfiança do Estado, do setor público, dos servidores. Os servidores são vistos como alguém que se encosta, né, e que não tem compromisso com a instituição, muito menos com o interesse público. Tem toda uma problemática externa a esse prédio, mas que está aí na praça, na televisão, no rádio, no jornal, tentando mostrar isso também. Né? A gente tem esse desafio e a complexidade do que é uma cidade hoje. Quer dizer, os serviços que ela demanda, que a população demanda, impõe um nível de complexidade para a ação da prefeitura que o modelo gerencial, na nossa opinião, não é capaz de atender. Do ponto de vista da administração, o que é que esse modelo gerencial como um todo e essa ideia de reforma do Estado dos anos 1990 gerou? Praticamente, a administração pública foi banida do mapa. Né? Por quê? Porque aquilo que valia para a administração no âmbito privado podia ser transferido para o âmbito público sem mais problemas. E a gente sabe que isso não funciona. São objetivos diferentes, pressupostos diferentes, maneiras de ação diferentes. Tá certo? No segundo momento, explode o campo da gestão, trazendo junto a proliferação dos MBAs, vocês sabem disso, todos nós convivemos com isso, né? E compilando os caminhos que uma firma deveria enfrentar e que esse conhecimento e essa prática pode migrar, sem dúvida, para o setor público.
Qual é o impasse que a gente identificou? Esse modelo de atuação do Estado é incapaz de enfrentar os desafios colocados pelas sociedades contemporâneas. As sociedades são cada vez mais complexas. O Estado, os governos e os servidores precisam sair da armadilha gerencialista. O gerencialismo entroniza o saber departamentalizado e desacredita a política. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi que eles diziam assim, não, eu sou técnico, você é político. Não existe essa separação. Na hora em que você está tomando a decisão na ação pública, você é técnico e é político também. É inegável isso. Então, o sentimento do servidor municipal é de que eles são simplesmente técnicos, sem ter digamos, uma certa consciência da responsabilidade política que cada gesto dele encerra. Os governos precisam da inteligência coletiva que pode emergir do seu corpo de servidores e dos cidadãos. E isso era alguma coisa totalmente relegada. Tá certo? O Estado está na raiz dos problemas apontados pelos cidadãos, porém tem parte importante na solução da maioria deles. Se a gente imaginar que, desde junho de 2013, a gente vive um momento assim, avassalador de pressões sobre as administrações, sempre apontando a nossa incapacidade, mas, por outro lado, esses problemas urbanos, de infraestrutura, de emprego, de escolhas de onde pôr o dinheiro público, etc., passa pelo Estado. Tá certo? Mas como? Com quais forças? Com qual administração pública? Como inovar? Como enfrentar essa realidade complexa? Então, a gente acaba caindo na velha discussão da relação entre capitalismo e democracia, um capitalismo cada vez mais demonstrando a sua força concentradora. O estudo do Piketty é uma prova disso, né? Uma crise da democracia representativa, que é mundial, não é só brasileira, ela é mundial. Eu peguei, inclusive, um estudo no Instituto Inglês, que eu estou esquecido o nome, e mapeei uma pesquisa que eles fizeram em 8 países, e o resultado é praticamente o mesmo, a descrença na democracia representativa e os seus limites, né? Então, a gente passou a refletir, a pensar, a ler sobre essa possibilidade de propor uma mudança no modelo de administração, mais com uma base deliberativa. A gente, sobretudo os economistas, sabem que modelos nenhum se sobrepõem um ao outro. Não existe um modelo absolutamente, digamos, único, né? Quem estudou Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, sabe que muitas características permanecem. Então, a gente aqui não está acreditando que a administração pública deliberativa vai eliminar, por exemplo, os compromissos de eficiência, eficácia e efetividade que o gerencialismo propôs. É evidente que não. Tá certo? Porém, existe um componente, um aliado importantíssimo que a gente não considera, que são os cidadãos. E é isso que a administração pública deliberativa propõe. A força da interação é um dos elementos, talvez, mais importantes dessa discussão. É da interação entre servidores e cidadãos que é possível pensar em inovações de caráter substantivo na administração pública. E aí a pista teórica é Habermas, mas não só ele. E é interessante porque a razão comunicativa é alguma coisa que se propunha como substitutiva do paradigma da produção, e nós continuamos no paradigma da produção, porque todos nós, para sobreviver, precisamos trabalhar, mas parece que a razão comunicativa se impõe. Então, é essa base que a gente tem trabalhado internamente e na concepção de algumas políticas públicas, como vocês vão ver mais para frente. Da onde é que surge essa questão do deliberativo? Se a gente pensar, por exemplo, entre os economistas, a gente sabe que o Adam Smith não era um economista como a gente entende hoje. Era um historiador, um sociólogo, um cara com formação em direito, né? E também pensando a economia. Então, eu acho que a realidade sempre foi complexa. Nós foi que, no final de tudo, acabamos setorializando. Você vai no médico gastro, ele só vê o seu estômago, mas você funciona com todos os órgãos, com o emocional, com o psicológico, etc. Por isso que a homeopatia tem o seu espaço bem garantido, né? Porque você é visto mais como um todo. Então, a emergência do deliberativo ele vem do reconhecimento da complexidade da realidade. Os que gostam do Edgar Morin sabem disso.
quem trabalha com inovação, mesmo na linha neo-schumpeteriana, a complexidade está presente, né? Quem trabalha com regional também, né? Porque a gente está pensando na negociação do desenvolvimento regional. A dificuldade de decifrar o problema, quer dizer, só uma visão setorial não permite que você decifre os problemas, quer dizer, cada vez você identifica no real problemas que têm grande complexidade, que exigem uma visão interdisciplinar, diferentes setores atuando juntos, né? A insuficiência da visão setorial e competente e a imposição da intersetorialidade. Então, para emergir o deliberativo na política pública, todos esses pressupostos estão presentes, tá certo? Chegando bem na comparação do gerencialismo com a administração pública e reforçando que não se muda de um modelo para outro e desaparecem as condições do outro, mas qual é a direção que se quer dar? Isso tem sido muito importante na discussão que a gente faz lá. Por quê? Porque a autoridade, por exemplo, do prefeito que foi votado é inegável. Mas não significa negar a autoridade, mas significa caminhar na direção da confiança. Isso a gente tem trabalhado com diretores, com superintendentes, com servidores em estágio probatório, com gestores do estágio probatório, que é impressionante você ver uma sala de pessoas da área de saúde que acabaram de entrar e dizem, não, mas eu não posso falar porque o meu chefe não permite que eu fale. Tá certo? E isso, gestores que estão na prefeitura há 15, há 20 anos. De uma estrutura vertical caminhar para uma estrutura mais horizontal, a questão da competência técnica ela é insustentável sem a competência relacional. E a gente percebe isso no cotidiano, porque agora nós estamos vivendo, por exemplo, a experiência de fazer o EAD interno. E aí eu descobri que o nosso chefe da programação visual tinha adoecido. E era adoecido de tensão, porque ele não sabia o limite de como é que ele ia se relacionar com o suporte de TI. Tá certo? Por quê? Porque o pessoal de TI é mais fechado, é mais sabido. Quer dizer, uma coisa absolutamente incompreensível, como é que ela se estabelece dessa forma. Quer dizer, você ter competência técnica e não saber se relacionar com as pessoas, do que adianta? O foco nos resultados, ele migra na direção de foco nos processos e nas pessoas. Da burocratização, você caminha para a deliberação, da informação para a argumentação e diálogo. A negação dos conflitos, que é absolutamente cotidiana dentro da estrutura pública, absolutamente cotidiana, você caminha para uma visão mais de negociar e mediar os conflitos, a abordagem setorial para o intersetorial e a competição para a colaboração e a cooperação. Isso tem feito um certo choque dentro da prefeitura, porque a competição era a regra. Tá certo? Nós desenvolvemos uma metodologia de ação intersetorial, por quê? Porque a prefeitura, nós fizemos um levantamento junto com os servidores da casa, e a gente identificou que a prática intersetorial era na execução, mas jamais no planejamento. Então, você chega na regional e diz o que tem que ser feito, mas não convida a regional para saber como fazer. Tá certo? Então, foi desenvolvido essa metodologia, que ela é bem simples, que a gente chama metodologia do guarda-chuva, que pode acontecer, dependendo do tema, dependendo do político. Eu vou exemplificar com o Curitiba Mais Humana, que é um programa que está sendo extremamente bem-sucedido e está utilizando essa metodologia. Na realidade, você tem o conjunto das secretarias que trabalham com o programa Curitiba Mais Humana, mas você tem um comitê gestor que é transversal a todas as políticas, que são, por exemplo, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Tecnologia e Informação, o IMAP e a Secretaria de Governo, que fazem a gestão de todos os programas nessa linha, mas tem o grupo específico do Curitiba Mais Humana, que coordena esse programa, e quando esse programa vai para a rua, todas as abas do guarda-chuva são áreas da sociedade civil, da comunidade. Então, no Curitiba Mais Humana, nós já estamos na fase de incorporar a comunidade nos colegiados, e esse colegiado, servidores e cidadãos, começam a produzir o plano de atuação do Curitiba Mais Humana.
conjuntamente. São 9 territórios priorizados e são 9 territórios frágeis do ponto de vista econômico e social. Então, essa metodologia ela pode ser aplicada para qualquer um dos programas que tenham esse componente intersetorial. Porque no Curitiba Mais Humana você tem educação, saúde, esporte, o próprio IMAP. Você tem 8 secretarias juntas. Tá certo? Os elementos analíticos, porque, veja bem, a gente está trabalhando sempre com o gerencialismo e a ação deliberativa, mas a gente sabe que o traço patrimonialista do Estado brasileiro continua presente. Tá certo? Quer dizer, a ideia de que o Estado é meu, mas não é seu, e, por conseguinte, há uma apropriação privada do Estado, é alguma coisa que permanece até hoje. Basta você ligar a televisão ou ler o jornal, por mais exagero que eles façam, tem um fundo de verdade aí na apropriação privada do público, né? Então, é claro, uma grande mudança que eu acho que está acontecendo na área de ação social, por exemplo, é que a ação social nega-se a fazer assistência pura. Ou seja, a base que alimenta a ação social hoje é a ideia clara do Estado democrático de direito, e o cidadão é sujeito de direitos. Então, houve uma ruptura com os modelos anteriores, tá certo? Mas, por exemplo, o traço patrimonialista ele atravessa tudo isso. Ele está presente também na ação deliberativa, porque faz parte da nossa história, nós não conseguimos eliminar o traço patrimonialista do Estado brasileiro, tá certo? Eu tenho que passar rápido, mas, por exemplo, a ideia do deliberativo, a gente tem certeza hoje que a gente está plantando uma semente que vai demorar para ela florescer. A gente não tem nenhum objetivo de curto prazo. Isso é dito por servidor e dito que, se na próxima gestão não houver a reeleição desse prefeito e for outro, essa ideia, esse princípio, essa consciência vai fazer parte do portfólio individual de cada um, da visão de mundo de cada um. Então, há um investimento de médio e longo prazo na ação da prefeitura em Curitiba. Então, qual é a estratégia? Assumir que o principal objetivo para a modernização administrativa não é somente a eficiência, a eficácia e a efetividade, mas o diálogo. Instituir a centralidade da colaboração entre os servidores municipais e entre os servidores e os cidadãos. Recuperar o papel do servidor público enquanto ator político. Discutir com toda a equipe do governo e capacitar permanentemente, que eu vou mostrar para vocês como a gente está fazendo. Então, aqui são 6 programas que estão sendo desenvolvidos na perspectiva deliberativa. O Curitiba Mais Humana, que é esse que eu falei, que, na realidade, esse é o slogan ou é o mote da ação da prefeitura, surpreendentemente, porque Curitiba é uma cidade que é referência no urbano, referência na mobilidade urbana, mesmo que tenha muitos problemas hoje, ela sempre se autodenominou com alguma coisa muito próxima do mercado. Né, com valores que os mercados valorizam, como é a questão da mobilidade, a questão da sustentabilidade, capital ecológico, etc. Nessa gestão, foi decidido que o slogan e a proposta é uma cidade mais humana. E que o objetivo não é deixar obras, mas, na realidade, ter resultados imateriais também. Isso é uma mudança qualitativa para Curitiba, que é uma cidade que eu diria assim, muito compromissada com aquilo mesmo que a gente chama de valores de mercado, né? Então, temos o portal eu vou explicar cada um deles rapidamente e exemplificar com o caso do condomínio social, que é uma política... O Curitiba Mais Humana tem todos esses objetivos, né? Erradicar a extrema pobreza, desenvolver socialmente os territórios, promover a participação. E esse tem o colegiado instalado nas 9 regionais. Falta um colegiado ser instalado. Tá certo? A perspectiva deliberativa ela está ali explicitada, vou passar, porque, por conta da minha vontade de falar muito. O condomínio social é a grande inovação substantiva que foi feita nessa gestão. Porque, como Curitiba tem essa coisa assim, muito apegada aos valores mais de classe média, um morador de rua é alguma coisa que atrapalha muito a cidade, que os cidadãos reclamam muito, é como se a cidade estivesse mais feia.
E os moradores de rua, eles foram, na realidade, construídos historicamente como os 9 territórios priorizados que nós temos. E, na realidade, é preciso construir uma maneira de conviver com esses moradores, né? E, realmente, eles cresceram em Curitiba, como em muitas cidades brasileiras e do mundo. E, na realidade, esse condomínio social, ele faz o que a gente chama de um giro conceitual. Por quê? Porque, na realidade, o morador de rua é convidado a morar nesse condomínio, e, nesse condomínio, é como se fosse uma transição para a vida normal, porque ele tem o canto dele, são 2 camas por quarto, ele tem os armários dele, ele tem a cozinha dele, ele pode preparar a comida dele, ele tem reuniões semanais deliberativas, todas as ações desse condomínio, elas são tomadas coletivamente. Dando um exemplo bem assim simples, eles não podem chegar bêbados nem drogados. Então, aquele que chega assim, ele vai passar por uma discussão com todo o grupo, tá certo? Então, toda terça-feira à noite, eles têm uma prática deliberativa, o regimento deles foi construído de forma deliberativa, e, por conseguinte, a gente considera que é um exemplo de que houve uma mudança conceitual no trato do problema, e que significa que a gente reconhece que houve fracasso na política anterior. Então, parte do princípio de que houve um fracasso, houve um giro conceitual na compreensão do problema e, por conseguinte, se tem uma inovação substantiva na ação da política pública. Diferentemente, por exemplo, do cartão do idoso, que já existia o cartão para você atravessar a rua, mas agora o idoso, quando ele cola o cartão de transporte dele no semáforo não, naquela equipamentozinho que tem para controlar o tempo do semáforo, o tempo é mais longo. Então, essa não é uma inovação substantiva, você apenas ampliou o tempo de uso de uma prática que já existia antes, está certo? O Portal do Futuro é alguma coisa que foi inspirada no Cuca, que é uma política pública que tem no Ceará extremamente bem sucedida, voltada para os jovens. E aqui a perspectiva é de que você realmente possa dar uma perspectiva diferente daquilo que o jovem pobre normalmente tem acesso. Então, você tem uma ação nos 9 territórios e agora nos 10 territórios, envolvendo só os jovens, com a coordenação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e esses portais têm um colegiado formado pelos jovens que define a programação, e a gente considera que é a prática do protagonismo de cada um deles que define a ação dessa política pública nas 10 regionais. Esse é o que talvez vá redundar em alguma coisa muito consistente, que é uma ideia de que existe necessidade de incorporar a saúde em todas as políticas, mas é alguma coisa que está sendo concebida nessa perspectiva, mas você não tem resultados concretos ainda. O Vila Sustentável, que é uma ação que é feita em 2 territórios, deliberativamente também se decide o que fazer, que uso da praça, o que é que a comunidade precisa a mais, além do que ela tem, tá certo? Todos os passos são definidos deliberativamente. Então, aqui você tem os 6 programas e quais são os deliberativos que eles têm. Tá certo? Na realidade, existe uma ideia que está presente em todos os programas, é que o cidadão, sobretudo o cidadão fragilizado, empobrecido da cidade, é um indivíduo sujeito de direitos. Então, tem uma visão, uma perspectiva da ação social, diferentemente do que a cidade de Curitiba estava acostumada. Uma outra questão que eu gostaria de mostrar para vocês é que a gente avançou muito na questão dos conselhos municipais. Quando nós assumimos a prefeitura, não se sabia nem quantos nem quais eram ativos ou inativos. Hoje nós temos 45 conselhos já incluídos no portal dos conselhos. Aqui nós temos todas as informações sobre os conselhos, que é uma forma de compartilhamento de poder também, porque 80% deles são deliberativos. Tá certo? E quais foram as iniciativas pró-deliberativo? A gente instituiu um ciclo de debates, Estado, Planejamento e Administração Pública,
porque, na realidade, a prefeitura não tinha hábito de discutir sobre si mesma. Na realidade, ela convidava grandes nomes, enchia um grande auditório, ou então o estádio do Círculo Militar, lá em Curitiba, punha os 10 mil professores e chamava o Domênico de Masi, por exemplo, para discutir a questão do ócio criativo. Aqui foi uma reflexão interna. Então, ela é aberta ao público, mas nós temos, todo mês, 300 a 400 servidores discutindo as questões que são colocadas para ele. Agora, quinta-feira, o tema vão ser as universidades corporativas. Por quê? Porque nós, IMAP, queremos ter uma pós-graduação lato sensu, mas que possamos certificar, e estamos com dificuldades de ter a aprovação do Conselho Federal de Educação ou do Conselho Estadual de Educação, porque fica um jogando para o outro, porque a legislação é omissa com relação às escolas de governo municipais. Então, nós estamos chamando escolas corporativas que atuam no Paraná para explicar como foi que eles conseguiram. Tá certo? E isso é aberto para todos os servidores. Nós temos o Fórum de Secretários. Por que isso? Nós constituímos vários fóruns na perspectiva de que essa interação gere propostas novas, que é uma das bases do deliberativo. A importância da interação em função de algum objetivo ou da construção de alguma proposta. Então, nós temos Fórum de Secretários, de superintendentes, de diretores. O mais produtivo é o de superintendentes, porque lidar com os secretários, honestamente, não é tão simples. Então, na realidade, há tantas questões envolvidas ali na discussão do Fórum de Secretários que o IMAP coordena esses fóruns, tanto de secretários como de superintendentes. Do de superintendentes, já conseguimos extrair algumas sugestões de propostas de políticas, inclusive da concepção da formação de gestores, a partir dos próprios superintendentes. Fazemos isso com os servidores entrantes em estágio probatório, formação continuada em administração pública deliberativa, e temos uma parceria com a Universidade de Barcelona, que era informal. Essa semana foi assinado o acordo guarda-chuva, e a gente recebe, por exemplo, Joaquim Bruguet e o Daniel Tarragó, que são pessoas que trabalham na linha deliberativa, fazem a ponte com Curitiba e Concepción, no Chile, que tem uma universidade que também está trabalhando com a questão deliberativa. 2 semanas atrás, nós tivemos um outro curso que envolveu os colegiados dos programas deliberativos que a gente se referiu aqui. Então, nós reunimos os 6 programas com representantes da comunidade e houve uma formação feita pelo Daniel Tarragó sobre o tema do deliberativo. Nós produzimos 2 livros. Eu trouxe aqui para a Codelplan para deixar. Tem um terceiro que está saindo. É importante dizer que, para a ação da escola, nós construímos uma rede de articuladores internos. Cada órgão, cada entidade da prefeitura tem um articulador representado na escola, e cada município tem um articulador representante na escola. De tal forma que o programa de formação do ano de 2015, que é esse aqui, ele foi construído coletivamente. Articuladores internos da prefeitura e articuladores da região metropolitana de Curitiba. Fragilidades. Uma das questões que a gente considera mais frágeis é a questão da escuta da demanda da população. O 156 é muito valorizado em Curitiba, ele é tido como uma referência, mas, na nossa interpretação, ele é extremamente frágil como elemento de demanda, porque ele é muito individualizado. E eu muitas vezes, escuto, por exemplo, o cara do planejamento urbano dizer que consegue planejar a partir das respostas do 156. Nós temos um seminário agora, dia 10, para escutar alguns municípios do Brasil de como eles escutam as demandas da população. Tem o Colab, tem o Facebook, tem as consultas públicas, que a metodologia que se desenvolveu até hoje também incentiva a individualização dos problemas. Então, o cara está preocupado com a sua calçada, com o semáforo perto da casa dele, está preocupado com questões que têm respeito a ele. Muito raramente a questões coletivas que atingem um grupo maior.
Então, uma das formas de se fazer isso seria uma reunião deliberativa onde se dissesse a priori que o que vai ser relevante para ser discutido naquele momento são questões que atingem a coletividade. Essa é uma cultura difícil de mudar. Então, não sei como vocês fazem aqui, mas o 156, na minha opinião, é extremamente frágil, porque predomina mesmo as questões individuais. As mudanças cultural e comportamental necessárias, tanto do ponto de vista do cidadão como do ponto de vista do servidor, são extremamente lentas, né? A ideia, por exemplo, de que o cidadão não é um cliente, foi muito difícil de ser percebida, finalmente ela está instituída, e se diz muito para o servidor o seguinte: ao cliente você não pode dizer não, e ao cidadão você pode dizer não, desde que você explique por quê. Então, é uma mudança comportamental lenta, difícil de ser feita, mas a gente está perseguindo. O modelo gerencialista inoculou um processo no qual a PMC precisa responder a estímulos externos, tais como prêmios, metas, etc., de forma isolada por órgão, como foi esse prêmio que, supostamente, como é o Instituto de Administração Pública, a gente tem algum mérito, mas eu, particularmente, não sei qual foi. E o atual contexto de intolerância e insatisfação com o Estado, nas suas diferentes escalas, que realmente deixa uma ambiência de insegurança, de incerteza, tanto entre os servidores como entre os cidadãos. E Curitiba, por exemplo, naquilo que se refere às políticas de recursos humanos, houve avanços enormes que eu não vou detalhar aqui, mas, por exemplo, a Prefeitura concedeu o INPC completo de uma só vez. Eu acho que é a única capital brasileira que fez isso, em abril de 2015. Muito obrigada, pessoal.